dia. Bom dia, queridos. Minhas amadas. Comecei a live hoje com essa música tão linda, tão especial, tão tocante, que fala exatamente isso, né? Desse clamor que nós fazemos a partir de agora, né? Nós estamos inaugurando uma nova série de lives, chama O Fruto do Espírito. Nós encerramos na semana passada toda a série Os Inimigos do Lugar Secreto. Se vocês não estiveram conosco, vocês podem acessar aqui nos nossos Reels. Estão todas as lives, tanto no meu perfil, quanto no perfil da Pri, que eu já vou chamar também. O nosso movimento é o que nós estamos unidas, né? Um movimento onde nós estamos unidas para conversar sobre as coisas do alto, pensar sobre as coisas do alto. Eu quero dar bom dia para minha amiga. Vem, Priscila, vem, Priscila. Cadê, gente? Cadê a Pri? Enquanto isso, vocês, eu peço gentilmente, encaminhem essa live para os contatos, para os amigos de vocês, porque nós vamos começar hoje a conversar sobre o fruto do Espírito. Bom dia! Bom dia, gente! Bom dia, amiga! Tá tão linda! Tá frio aí? Nossa! Tá frio, gente. Que bom, né? Que bom. Gostosinho. Pra gente que tem como se aquecer, é uma bênção, né? A gente sabe que o frio é um grande, aqui em São Paulo, ainda é um grande desafio, fator de morte mesmo, é um dado, né, da sociedade, infelizmente, mas nós pedimos a Deus que os alcance, que tenha misericórdia, né, dos mais necessitados, os moradores de rua nesse frio, né? Mas também não podemos deixar de dar graças a Deus por aquilo que Ele tem nos concedido, por aquilo que Ele tem nos dado. Então, que gostoso, né? Poder, mais do que se aquecer corporalmente, mas sermos aquecidas internamente Amém. pelo fogo do Espírito Santo. É isso. E você também tá muito linda, linda, linda com esse moletomzinho. Obrigada. Gente, é isso, né? A gente vai começar hoje essa série. Mais uma vez eu faço esse convite, não é? Para você enviar essa live para o maior número de pessoas, maior número de contatos, para que todos possam, junto com a gente, entender um pouco mais sobre o enchimento do Espírito, sobre o fruto do Espírito. Foi um tema que a Pri propôs, mas eu achei que é super oportuno a gente falar sobre esse enchimento do Espírito. A palavra diz que se nós andarmos no Espírito e pelo Espírito, de forma alguma vamos satisfazer os desejos da carne. Então, eu posso imaginar que talvez a sua realidade seja essa, de não conseguir viver no Espírito, de não conseguir viver pelo Espírito. Ah, como eu sei, Ana, que eu não estou vivendo pelo Espírito, pelo seu comportamento, pelo pecado que ainda é deliberado, pelo pecado que ainda te aprisiona. Então, o Espírito faz com que nós caminhemos em liberdade. A palavra diz também que onde o Espírito está, ali a liberdade. Então, todo filho de Deus, né, deixa de ser criatura e agora se torna filho de Deus, né? Nós vamos falar sobre esse processo de novo nascimento hoje. A gente sabe que quando nós, então, reconhecemos Cristo como Senhor da nossa vida, né? Então nós somos selados com o Espírito Santo. E a partir desse momento, um caminho de santificação começa na nossa vida. E aí, tudo que era velha natureza vai ficando para trás. Tudo que era velho homem deve ficar para trás, né? É muito importante que você olhe para trás e você veja, uau,
eu nem me reconheço. É como eu mudei, eu nem sei como, eu achei que era tão difícil eu me tornar uma nova criatura. Eu era tão idólatra, eu era tão mentirosa, eu era tão rancorosa, tão murmuradora. E hoje me tornei uma pessoa doce, bondosa, generosa. Eu era avarenta, avarento, mas agora eu me vejo completamente desapegada do dinheiro. Enfim, tudo isso é um mover do Espírito Santo em nós. Então, Pri, quando você olha para trás assim, você consegue perceber essa obra do Espírito Santo na sua vida? É interessante, amiga, que essa noite aqui em casa, essa madrugada, todo mundo que acordou, né, até agora, eu, o Diego, o Caio e a Camila aqui, ai, gente, a primeira frase que a gente falou foi: essa noite a gente não dormiu muito bem, né? Então, assim, e o Diego já tinha falado assim: nossa, acho que teve alguma guerra espiritual essa noite aqui, porque, né, não é normal. E aí, há poucos minutos atrás, antes de eu entrar aqui na live, eu recebi a notícia de que a nossa mãe na fé, minha e do Diego, quem nos ganhou para Cristo, faleceu nessa madrugada, aos 72 anos. E enquanto você falava exatamente sobre essa transformação, de ter esse contato com o Espírito Santo e ser transformada, veio na minha mente exatamente essa cena do que foi acontecendo comigo naqueles primeiros dias. Essa senhora, ela era minha chefe no meu primeiro emprego ali, quando eu tinha 18 anos. Ela foi ela que me entrevistou, e a forma como ela falou de Cristo, como ela demonstrava ser amiga de Deus naquela entrevista, já me impactou muito. Então, o que ficou no meu coração daquela entrevista nem era se eu ia conseguir um emprego, mas era como que ela era tão amiga de Deus assim. E quando ela me deu a oportunidade, que era muito improvável, porque eu não tinha experiência nenhuma, eu lembro que na hora do almoço eu esperava para ir almoçar com ela, porque eu sabia que ela conhecia a palavra de Deus, então eu queria que ela me contasse ali. Então, a cada almoço daqueles, ela ia me discipulando, me disciplinando, me ensinando mais de Deus. E a minha vida foi sendo transformada. Eu lembro até que chegou o dia que eu me dei conta de que eu estava transformada. E eu lembro que, mais ou menos assim, depois de uns 25 dias dessa jornada, eu lembro que eu sentei no almoço e não foi ela que foi ministrar na minha vida. Eu comecei a falar: olha, o meu namorado, que era o Diego na época, né? Que o Diego era meu namorado na época, o meu namorado tá me falando que eu tô diferente. Ele tá me falando que antes eu era muito brava e agora eu sou mansa. Antes eu era explosiva e agora eu tenho mais paciência. Eu era muito ciumenta e ele tá me achando muito em paz. E ele diz que não tá entendendo, ele tá achando que tem alguma coisa errada comigo. Porque eu era outra pessoa, e como assim agora? É, ele até achava que eu estava fingindo, porque eu fui para Cristo primeiro. E eu lembro que ela ali, lembro demais dessa cena, apesar de fazer muitos anos. Ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e ela falou assim: a palavra de Deus diz que nós devemos confessar com a nossa boca Jesus como nosso Senhor e Salvador e aceitá-lo no nosso coração. Mas com você foi o contrário, minha filha. Você aceitou no coração tudo que a palavra está falando. E agora eu preciso te dizer que tem uma oração, uma confissão que você precisa fazer. E eu nunca tinha ouvido falar de aceitar Jesus, de confessar Jesus, dessa oração, nunca, nunca. E ela me perguntou: você quer fazer essa oração? Eu falei: claro. E ela, muito sábia, chamou ali uma outra gerente de outro setor, que era filha na fé dela também, porque essa mulher era tão sábia que o setor inteiro, ali, quase 40 pessoas, eram todos filhos dela na fé. E, e ela chamou
aquela gerente e ela falou, né? Olha, a Priscila acabou de me relatar isso na vida dela. E eu acho que chegou a hora de ela aceitar Jesus. Eu quero que você seja testemunha desse momento. E eu lembro que ali, né, que a filha na fé dela, né, falou, nossa, eu não acredito, que lindo. E ali elas fizeram aquela oração. E eu lembro que o meu primeiro pensamento foi assim, meu Deus, se o Diego já tá achando que eu tô diferente e eu não tinha feito essa oração ainda, imagina o que ele vai achar de mim quando eu falar para ele que eu fiz essa oração. Então, eu não vou falar agora. Eu vou esperar um pouquinho, né? E ali não tinha, ali não era uma decisão de mudar de religião, ali não era uma decisão de seguir um ritual, ali era uma decisão de ter um relacionamento com Deus, de chamar Jesus, de ter, como a Bíblia nos diz, a mente de Cristo. A partir dali eu passei a ter a mente de Cristo. Eu acredito que todos nós que estamos aqui, quando tomamos essa decisão, passamos a ter essa mente de Cristo. Porque a Bíblia também nos fala, e aí eu entendi depois, né, estudando. A Bíblia também nos fala que quando a gente se torna filho de Deus, a gente passa a ser completamente novo, inteiramente novo. Então, aquela Priscila velha ali morreu, e uma nova Priscila surgiu. E aí os meus pais também, nessa época eu morava com os meus pais começaram a ver uma nova Priscila, porque eu era muito impetuosa, muitas iras, assim, eu sempre fui muito determinada e muito forte. Mas, travou? Tá me Deu ouvindo? uma, deu uma travada aqui. Pronto. Os meus pais Deu, começaram a ver, vocês estão tá vendo funcionando já, será? ela, gente? Ah, Deu uma a travada, minha tá internet voltando. já Deixa eu tirar a minha voltou também daqui. Peraí. também, acho que não ajuda. Pode ser a minha também, né? E aí, como é que... Tudo bem, gente? Eu tô te Vocês estão vendo a ouvindo. Priscila? E eu tô te vendo, acho que ficou mais estável agora. Continua Deu. a incrível testemunho. Então os meus pais, eu morava com os meus pais ali, era antes de casar, ali alguns anos antes, e os meus pais começaram a ver uma nova filha. Então, eu sempre fui muito forte, muito intensa, muito determinada, sempre quis tudo para ontem, sempre tive esse senso de eu tenho que fazer, eu não posso perder tempo, eu tenho que aproveitar ao máximo o tempo da minha vida. Mas aquilo vinha com um ingrediente muito da raiva, sabe? O sangue nos olhos, né? Tipo assim, eu vou fazer e pronto. Gente, eu não sei como tá pra vocês, mas o sinal aqui da Pri, E eu acho que é a minha internet. nosso desafio de todas as manhãs. Meu Deus. Eu acho que eu voltei agora, não? Voltou, voltou. Pronto. Ah, eu não sei até onde vocês ouviram. Você está falando de como seus pais também testemunham, né, até Isso, hoje, a mudança, essa isso. transformação. E é tão lindo Então, a sua mãe aqui na live é, e ela tá chorando, ela tá, ela deve sabe, estar lembrando aí. confirmando, confirmando todo esse momento na sua vida. E lembrando, é claro, Verdade. continua, que a E gente aí, quer. amiga, toda essa força, toda essa determinação que eu tinha, ela era muito presente na minha vida, mas com o ingrediente da raiva, que não é o ingrediente do céu. Então eu tinha muito aquele senso de eu tenho que fazer ontem, eu tenho que aproveitar ao máximo tempo da minha vida, e eu quero logo, mas não tinha muita paciência, não tinha muita paz, não tinha muita mansidão. Então, eu entendo que o Espírito Santo foi transformando aquilo em mim, dia após dia, ali, mês após mês, nessa constância de ir buscando a Deus. E o próprio Diego foi vendo essa transformação acontecer na minha vida,
até ele mesmo desejar ter o encontro dele com Deus. Até ele mesmo desejar, nossa, se a Priscila era assim e Deus fez isso, eu também quero viver isso. E aí ele foi viver a jornada dele. Mas algo assim que eu acho muito, muito, muito importante, quando eu estava pensando sobre esse tema, é que a gente compreenda que vai levar um tempo para esse fruto ali nascer, florescer nas nossas vidas. Não vai ser da noite para o dia. Se a gente pensar como ali agricultura, né, como plantação, leva um tempo, tem uma jornada. A gente não planta a semente e no dia seguinte ela vira um fruto. O fruto ali é o último estágio em que a semente atinge. O resultado das nossas sementes plantadas. Leva um tempo. Então, vai levar uma jornada para a gente viver esse fruto do Espírito. Se nós permanecermos regando, e vamos dizer que essa aguinha aí que está regando, é exatamente a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. É a gente se manter conectada com essa água aí que vai jorrar, água viva de dentro de nós. Então, enquanto você falava, veio muito no meu coração esse testemunho, porque coincidentemente, e eu não acredito que seja coincidência, nessa noite, essa senhora, aos 72 anos ali, eu nem sei, eu acho que nem dá para quantificar a quantidade de filhos na fé que ela teve. Eu louvo a Deus por ser uma filha dela e por como um fruto dela ali é ser tão evangelista quanto ela, porque ela falava de Deus com um amor, com uma doçura, com um arder no coração tão sincero, que as pessoas simplesmente ali chegavam, clientes, funcionários, fornecedores, e perguntavam, mas como é que a senhora é tão amiga de Deus? E aí ela, você fez a pergunta que eu queria que você fizesse, então vem cá, você também pode ser filho de Deus, né? E eu sei que como filha dela, eu agora carrego também essa missão de tornar ainda mais atrativo, ainda mais desejável o fruto do Espírito Santo. É uma responsabilidade, mas eu sou muito grata a Deus pela vida dela. E eu sei que ela tá ali com Deus, como falei com o Diego, né? O Diego ficou arrasado. E eu falei, amor, mas olha, se eu tenho uma certeza é que ela está no céu, sim. Ela está agora no melhor lugar e ela com certeza desejou estar nesse lugar, porque ela era uma grande mulher de Deus. Isso também me fez pensar como nos últimos meses tantas mulheres de Deus, referência, têm voltado para o Senhor. E isso nos entrega uma chave ainda maior de responsabilidade, de que nós, e eu não falo só eu e a Ana, mas nós, todas nós mulheres que estamos aqui nessa live, temos essa responsabilidade de sermos referência para essa geração e a próxima que vai nascer. E tudo vai depender do tanto que a gente desejar ardentemente ter esse relacionamento com o Espírito Santo. Amém, amiga? Agora me conta de você, como foi a sua transformação? Olha, isso que você. Bom, primeira coisa, deixa eu organizar ideias, porque tava tanta coisa surgir aqui. Mas a primeira coisa, a gente quer ministrar esse consolo do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a vida da Amém. sua família, que hoje seja um dia de paz, de boas memórias, que esse momento aqui seja um momento de restauração para você ainda um pouco mais, e que, sem dúvida, a gente pode, né, testemunhar que esse manto de evangelização, esse manto de vida com Deus, de seriedade, de posicionamento, de sabedoria, com certeza foi derramado, né, foi compartilhado com você, porque você já tem se levantado. E eu acho que essa é a maior recompensa de quem nos evangeliza, né? Quem Amém. nos evangeliza nunca sabe aonde, o que vai acontecer com aqueles, né? Aqueles que estão nascendo de novo. E eu tenho certeza que ela pôde, em vida, entender que
todo o empenho dela, todo o trabalho, toda a dedicação, toda a evangelização e toda boa semente, né, que plantou na vida de vocês, vale muito a pena porque vocês têm dado muito fruto. Então, Amém. receba o nosso abraço, né, não só daqui de casa, mas de todo mundo que está aqui na audiência, e que hoje seja um dia leve, um dia de paz, apesar da dor, mas que seja um dia onde as boas memórias, né, onde o envolver do Espírito Santo possa ser tão sobrenatural, tão real, tão presente aí. Eu sei que mais Amém. tarde tem um encontro, eu não sei se Vamos vai poder, ter. mas aí mais tarde eu dou esse abraço pessoalmente. Amém. Te amo. E eu, Obrigada, gente. é, Eu não consigo ver mais os comentários, não sei por quê. Eu acho que é por causa da minha internet. Mas eu recebo daqui todo o amor, todo o consolo, todo o conforto que me faz muito bem. Muito obrigada. bom, o que você falou acerca do fruto, né? O fruto, de fruto levar um tempo, isso me capturou demais. Porque Paulo, né, em sua sabedoria, poderia ter dito, né? Mas a semente do Espírito né? Mas Uhum. em qualquer outra coisa, qualquer outro adjetivo, qualquer outro substantivo. Mas ele fala o fruto. E como você bem disse, o fruto é esse último estágio, né? Pelo qual, né, toda semente. Então, realmente, é preciso, né, dessa paciência, é preciso desse tempo, é preciso da gente perseverar na nossa experiência com Jesus, a experiência do novo nascimento. Então, eu percebo que, Pri, que muitas pessoas não vivem esse enchimento do Espírito porque não conseguem superar, não é, esse tempo de maturidade da semente. E isso é muito Uau. importante. Muitas pessoas desistem da vida com Jesus, deixam de ir à igreja, deixam de frequentar a célula, porque elas querem ver logo o resultado, mas não podem esquecer que nós estamos falando do fruto do Espírito, né? De que o amor de Deus, o amor que vem de Deus, vai surgir na nossa vida depois de um tempo de maturidade da semente, né? A semente morre e aí ela começa então a germinar. Que a paz, que a paciência, né? A longanimidade, né? Longo, ele só vai acontecer na nossa vida depois de um longo processo. E antes de eu compartilhar qualquer experiência minha de novo nascimento e de enchimento do Espírito, né? Eu ontem, quando a gente decidiu fazer essa série, o fruto do Espírito, veio um entendimento, né, sobre nós de que antes da gente falar do amor, da paz, né, de todo esse fruto, de cada gomo desse fruto, nós precisaríamos falar sobre o novo nascimento, o arrependimento genuíno, não é? Sobre a gente viver essa experiência de conversão e esse caminho de santificação, né? Porque é nesse caminho de santificação que a gente vai perceber o nascer de cada parte desse fruto, né? De cada gomo mesmo desse fruto, né? Então, a gente quer muito hoje encorajar vocês, né? Um dos maiores projetos, propósitos, desejos da live de hoje é despertar você para essa experiência do novo nascimento. E é claro que você sabe aqui a gente ama a palavra, a Bíblia sempre vai ter aqui, né? Porque a palavra a gente parte da palavra. Eu queria muito que a gente pudesse ler junto o texto que está em Efésios 4. Queria que você abrisse as palavras de Paulo ao povo em Éfeso, à igreja que estava nascendo ali em Éfeso, né? Ele plantou aquele trabalho, ele estava acompanhando, apacentando. Então, abra aí a sua Bíblia em Efésios 4. Nós vamos ler a partir do verso 17, né? Para você entender bem o que Paulo está falando acerca desse enchimento, desse viver pelo Espírito. Então, abra aí Efésios 4, a partir do verso 17, a gente vai ler. E olha, eu não sei como está aí na sua Bíblia, mas para essa perícope, né, para a gente que
uma vez estudou teologia, perícope, sempre que a gente falar perícope, são essas partes. Você sabe que um capítulo é dividido em algumas perícopes, né? Então, a gente vai agora, aqui no capítulo 4 tem a perícope da unidade do corpo de Cristo, né? Como está aqui a divisão, e a gente vai ler a perícope do procedimento dos filhos da luz, né? E aí, no caso, então, aqui a gente tem duas partes nesse capítulo 4. E no meu, né, está intitulado O Procedimento dos Filhos da Luz. Eu não sei como está aí na sua versão. A mensagem é um pouco diferente, né, Pri? A É, divisão, né? Eu sei que você mas gosta eu tô, muito mas eu tô lendo na Almeida. Você vai ler da na Almeida ou NVI? que a NVI. Tá ótimo. É até melhor, né? Mais Ah, fácil de entender. eu acho que na pessoas chega a ser mais compreensível, né? Verdade, eu acho. Também gosto muito de estudar na Almeida, na revista corrigida, eu gosto muito dela também. Bom, diz assim, gente, olha só. Uma vez que você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, você foi ao culto, ergueu a sua mão e você tomou essa decisão, essa experiência, tem que ser consciente, gente. Não pode ser uma experiência apenas de emoção. Ai, porque a música foi tão linda. Ah, porque tinha luzes, tinha a parede preta, o telão, isso, aquilo, não. Você tem que ter responsabilidade com as decisões que você toma. E quando você escolhe, né, você escolhe voluntariamente receber a Cristo como Senhor da sua vida, você tem que ter consciência do que você está fazendo. Você não pode, ali na igreja, no culto, deixar que ninguém manipule você, deixar que ninguém induza você. Né? Às vezes a gente está do lado de alguém, a gente faz o convite, mas se você não entender o que está acontecendo, se você não entender o apelo, você não precisa ir só porque alguém está te induzindo. Uhum. Eu quero falar isso ser muito clara, ainda que o nosso desejo seja de que você receba a Cristo como Senhor. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente percebe que muitas pessoas são levadas pelo momento e no dia seguinte não sabe nem o que fez. Não tem ideia, não tem noção do que fez. Então, a sua experiência com Jesus precisa ser em espírito e em verdade. Você precisa ter sim sido mexido lá dentro, percebido, nossa, algo me tocou, que diferença com essa experiência que a Priscila teve, né, com essa mulher que hoje está nos braços do Pai. Mas depois entendeu, eu preciso confessá-lo, porque algo está acontecendo na minha vida. Eu tenho noção, eu tenho consciência. Não é? E a partir dessa decisão, então a gente começar uma nova caminhada na qual a gente não vive mais. Agora, quem vive é Cristo em nós. Tem gente que casa e não sabe o que está fazendo, já está pensando que se não der certo ela vai separar. Tem gente que vai começar um empreendimento e ela não sabe nem sabe, ela não fez uma pesquisa de mercado. Gente, a gente não pode tomar as nossas decisões em qualquer área da vida sem entender o que a gente está fazendo. Então, tem que haver intencionalidade. Né? Então, Paulo está dizendo aqui aos irmãos em Éfeso, olha o que diz Efésios 4:17. Assim, eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios. O que são gentios? Aqueles que não tinham contato com a palavra de Deus, aqueles que não conheciam a palavra, né? Que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Olha, dessa fase aí a gente já passou, graças a Deus. Mas Paulo está dizendo: não andem mais, vocês não podem mais andar obscurecidos de entendimento, separados da vida de Deus, ignorantes e com o coração endurecido. Isso aí já passou. Cristo entrou e agora a mente de vocês é iluminada. Aí o verso 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, ou seja, os gentios, aqueles que estão fora da igreja, né, vou dizer assim, eles perderam toda a sensibilidade. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez
toda espécie de impureza. Olha só, gente, essas características não podem mais fazer parte da nossa vida, uma vez que nós convidamos Cristo para morar em nós. E aí ele continua: todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Gente, nós fomos criados para sermos semelhantes ao Senhor em justiça e em santidade. Então, a gente precisa compreender isso, né? Compreender essa verdade e olhando para isso, a palavra é o nosso espelho. A gente vai olhar para a palavra, peraí, nossa, eu tô cheia de promiscuidade, eu ainda não mudei muito, o que está acontecendo? Eu preciso parar nisso aqui e ver o que está acontecendo, porque eu acho que eu não mudei muita coisa ainda, né? Porque eu sei que tem pessoas que têm anos de igreja. É um processo? É fruto? É. Mas também, gente, muito parte, né, da gente se render à natureza, né, da semente. Então, a gente também se render ao processo ao qual um dia nós já nos submetemos. E aí continua, verso 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, né? A Pri falou dessa mudança de temperamento, né? Como ela percebia como era mais agitada e pela ação do Espírito, pelo fruto, né? Pelo processo do novo nascimento, o Senhor foi mudando o caráter, foi mudando o temperamento dela. E aí continua. O que furtava, e diz o verso 27, não dê lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, não é? Mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Quando a gente fala em palavra torpe, não é apenas falar um palavrão, mas é falar bobagem, sabe, aquelas piadas toscas que já não devem mais fazer parte da nossa vida. Tem muita coisa que é palavra torpe e a gente reduz a um palavrão. E é bom a gente pensar sobre isso também, porque o desejo da palavra é que ao nosso falar as pessoas sejam cheias de graça, né, quando nos ouvirem. E aí onde eu queria chegar, né? Verso 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Não é? Então, a gente não pode falar sobre fruto, a gente não pode falar sobre enchimento do Espírito, se antes nós não focarmos nessa decisão consciente, sabe? Intencionalmente. E a palavra fala, né, muito aqui no verso 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Então, quem sabe você já passou por essa decisão, você teve esse encontro maravilhoso com Jesus, mas você não consegue entender como que algumas coisas, como que o pecado, como que esse comportamento dos gentios ainda tem tanta força na sua vida. Quem sabe o Espírito Santo está entristecido dentro de você, né? E eu sinto aqui no meu espírito de que a gente pare agora, Pri, e a gente faça uma oração, sabe? Para que, porque eu realmente percebo que muitas decisões em Cristo, muitas conversões aqui,
não aconteceram genuinamente. Elas são fruto de um ambiente, elas são fruto de uma emoção, foram fruto de manipulação, fruto de indução, mas que muitas pessoas não entenderam o que aconteceu e elas. Então, assim, nem tem como falar de enchimento, nem tem como falar de fruto, sabe? Porque elas precisam entender o que aconteceu com a vida delas e agora voltar e dizer realmente, algo aconteceu, eu não posso mais viver, eu não posso mais viver como eu vivia antes, como os gentios viviam, né? Vivem endurecidos, vivendo em promiscuidade, com a mente, sabe, fechada, escurecida, entendimento obscurecido. E outra oração sobre cristãos que até tomaram a decisão consciente de receber Jesus como Senhor de suas vidas, mas que ah, estão, sabe, também permitindo que essa amargura, que essa gritaria, que essa calúnia, que essa ira, essa maldade ainda as domine, entristecendo o espírito. Então, eu sei que você é uma mulher de oração, uma mulher de consagração. Eu queria muito que a gente parasse e orasse por esses dois tipos de pessoas, né? Pessoas que não viveram uma conversão genuína e elas estão ainda se enganando, e pessoas que fizeram uma entrega sincera, mas que ainda estão lidando, sabe, com prisões, com cadeias, e o Espírito Santo está entristecido dentro delas. Mas nós cremos que nesta manhã, nesta segunda-feira, antes da gente falar sobre esse enchimento, elas vão viver esse romper. Em nome de Jesus. Você pode fazer essa oração por nós, amiga? Posso. Muito bom. Incrível. Lá em Romanos 10:9, eu abri aqui, fala exatamente sobre isso, tá? E eu entendo que é um tempo de decisão. E nós sabemos, eu sei que a maior parte da nossa audiência são mulheres, mas eu sei que tem alguns homens aqui também. Então, eu não quero excluí-los de forma alguma, mas nós sabemos que nós mulheres, quando estamos decididas, a gente é capaz de qualquer coisa ali, no sentido bom, né, da palavra, mas a gente. E homens também, quando essa decisão acontece, como a Ana está falando, e não é emocional, porque eu entendo que o emocional é como se estivesse flutuando ali, estivesse no raso, mas a decisão é quando a gente decide ir fundo. Quando a gente decide vestir ali a camisa e dizer, é isso que eu quero, eu já fui convencida pelo Espírito Santo que é isso que eu preciso fazer, eu quero deixar ali aos pés da cruz os meus pecados, essas iras, essas falhas. Eu sei que isso não me levou para um lugar de paz, isso não me trouxe a presença de Deus para perto de mim. E como eu comecei contando ali o meu testemunho de conversão, de decisão por Cristo, algo muito importante que eu não falei aqui é que antes daquilo ali, eu era além da ira, da raiva, né, da rebeldia que eu vivia, na verdade, o pensamento que mais vinha na minha cabeça, que era contra aquilo que Deus tinha para mim, era um pensamento de morte. Era um desejo de morrer, era uma tristeza tão profunda. Era assim, tudo que eu queria era, poxa, eu não entendia por que eu tinha nascido e eu desejava muito. Eu desejava morrer, eu desejava tirar a minha própria vida. E quando eu conheci Jesus e eu senti aquele amor que preencheu todas as dores do meu ser, eu falei, eu quero isso aqui mais do que qualquer coisa. Então, não foi só emocional, foi racional, porque ali eu tive uma atitude inteligente, sabe? Eu olhei para aquilo e eu falei assim, eu não posso estar em nenhum outro lugar, porque tudo que eu procurei todos os anos da minha vida não preencheram esse vazio, não me tiraram desse lugar de morte, não produziram vida. E eu sei
que Jesus e o Espírito Santo vai produzir vida na minha vida, então eu não quero abrir mão disso aqui. Então eu sinto de falar isso para você, e se você tá aí e eu não consigo ver o que vocês estão aí compartilhando, mas eu tenho certeza que se você tá aí e se você decidir no seu coração que hoje você quer tomar essa decisão racional, como a Ana falou, de ser um marco na sua vida, não movida pelas emoções, não sendo manipulada pelo que está sendo dito, não sendo induzida por ninguém, mas que o próprio Deus, o próprio Espírito Santo está fazendo queimar e arder no seu coração como está ardendo agora no meu, e eu sinto que é porque há essa atmosfera. Que você possa escrever aí, eu quero, eu decido, e anote e registre esse dia de hoje. Mas ali em Romanos 10, 9 fala que se confessarmos com a nossa boca Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você já está salvo, você será salvo. E ninguém vai poder roubar essa salvação. Então, eu quero que você aí, se você tomou essa decisão, que você repita em voz alta. É importante você dar vida a essa decisão, dar vida a essas palavras. E se, como a Ana falou, você já teve esse momento, mas você decide voltar para Deus, ou você decide ter um novo tempo, marcar uma nova estação, também escreva aí, eu decido, eu quero ter uma nova estação, e repita também com muita vida, com muita vida essa decisão, e Deus não desperdiça nada. Então, feche os seus olhos onde você estiver, repita comigo em voz alta, e Deus, com certeza, está marcando esse dia. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, joga no mar do esquecimento todos os meus pecados, todas as minhas falhas, todas as minhas más escolhas, todas as minhas más atitudes. Eu decido e eu te quero na minha vida todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uau! Que incrível! Deus do céu. Olha, muitas pessoas, viu, Pri, dizendo eu quero viver isso, eu quero fazer essa oração. Uau, que tremendo, que manhã maravilhosa. Sabe, a gente precisa começar da forma certa. Começar da forma certa. E, nossa, suas palavras, verso bíblico que você trouxe pra gente, né, que faz parte daquele plano de salvação, quando nós estamos conduzindo alguém até Jesus, conduzindo até a salvação. Que impressionante, que impressionante. E olha, que precioso, eu tô aqui, ó. Algumas mulheres, algumas pessoas dizendo eu quero, eu decido, Ah, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor abençoe vocês poderosamente, que essa decisão, olha, permaneça. Nós já tomamos posse junto com você de um novo tempo, de uma nova história e desse enchimento do Espírito que agora vem sobre você, vem sobre todos nós, porque Cristo agora é o Senhor e o Salvador da nossa vida, né? uau. Louvado seja Deus. E eu também quero dizer que você não precisa se preocupar que é você que vai fazer as coisas. O Espírito Santo vai te guiar, sabe? Você vai... Muito lindo, semana passada eu recebi um testemunho de uma pessoa que disse assim, nossa, eu ia para um jantar com uns amigos que eu tinha, e quando eu fui marcar a data, eu pensei, mas Deus não me quer nesse lugar. Esses hábitos não são mais hábitos que me preenchem.
eu vou chegar lá e eu vou fazer coisas que não condizem mais comigo. Será que eu devo ir? E ali ela disse que segundos depois ela olhou para o marido e falou assim: a gente não vai se dar bem se a gente for para esse lugar, porque a gente não está preparado para ir ali. A gente vai se prejudicar no caminho do que a gente está desejando. E ali ela disse: Pri, eu decidi simplesmente não ir. E, e eu entendi que é porque Deus tinha me mostrado que aquela mesa não era mais uma mesa para mim. Então, eu achei lindo esse testemunho, porque eu falei assim, nossa, ninguém precisou falar nada. Ela mesmo, com um relacionamento com o Espírito Santo, ouviu aquela voz dizer, não é por aí, filha. Não é assim, calma. Vamos fazer outras escolhas para esse momento. Então, às vezes a gente fica ali tão ansiosa, né? De fazer, de fazer, de fazer. E Deus está dizendo assim: olha, você não está mais só. A partir de agora, você não está mais só. Eu vou fazer. Eu vou mudar as circunstâncias, eu vou mudar as pessoas à sua volta, eu vou mudar as oportunidades, as escolhas, vou tirar o que já não serve mais, vou trazer aquilo que eu tinha guardado para você, para esse tempo. E tudo tem um tempo determinado, como a Bíblia diz. Então, fique tranquila, fique tranquilo, anote aí essa data de hoje, vá buscando, faça escolhas que condizam com a palavra de Deus, busque entender mais o Senhor, nutra essa presença de Deus e Ele mesmo vai te mostrar o que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que você deve abrir mão, onde você deve mergulhar e vai dar tudo certo, pode ficar tranquilo. Isso. O Pri, as pessoas levam esse enchimento do Espírito para um lugar muito místico, né? E elas têm dificuldade de saber como que elas podem nutrir esse relacionamento, né? Viver essa intimidade. E acha, assim, que tem que ser no meio de uma igreja, numa grande estrutura, que tem que vir o profeta lá não sei de onde revelar toda a minha vida, sabe? Essas coisas fazem parte, essas coisas acontecem, né? E também acontece o mover lá na grande congregação, como a Bíblia fala. Mas o nutrir esse relacionamento é uma coisa tão natural e nada mística, pelo contrário, né? Ela é palpável, ela nos toca, é uma coisa possível de fazer. E eu queria que, assim, caminhando para o final da live, a gente pudesse ler também em Efésios, né? Paulo teve que falar muito sobre o Espírito Santo, sobre esse enchimento com a igreja de Éfeso. Então, em Efésios 5, a partir do verso 18, né? Depois de ele falar de obra da carne, engraçado que obra remete a esforço, né? Uhum. Ou seja, você pecar, isso te dá um desgaste tão grande, né? Então Paulo elenca, mas as obras da carne são, e aí ele vai falando, né? Tudo aquilo que, quem sabe, numa próxima série a gente pode também explorar. E aí ele fala o fruto, mas o fruto do Espírito e o fruto remete àquilo que é natural. É um processo natural, como você muito bem disse. Pode ficar tranquilo, porque o fruto da semente é Cristo, agora implantado em você, a natureza de Deus, a plenitude de Deus que é Cristo. Pode ficar tranquilo que o fruto vai nascer naturalmente. Mas aqui em Efésios, capítulo 5, verso 18, né? Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aí como? Paulo fala pra gente: você quer ser cheio do Espírito? Agora você recebeu a Cristo como Senhor e você quer agora, a partir de agora, ser cheio do Espírito? Então pronto, ele fala: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. Você vai encontrar com alguém, ao invés de falar mal do outro, ao invés de contar ali um ponto, né, a mais, você vai compartilhar: olha, hoje de manhã eu estava numa live, entrei ali por acaso e haviam duas mulheres falando sobre o amor de Deus e eu senti aquele impulso, né? Talvez você ainda no seu começar vai dizer, sentir uma energia boa, uma energia positiva, né? E você olha, e aquilo mexeu comigo. Sabe, elas falavam sobre a gente não agir mais assim. Enfim,
falando entre vós com salmos, né? Citando a palavra, com hinos, né? Cânticos espirituais. O cântico espiritual, ele fala de um tempo a mais, sabe? É uma maturidade a mais. Às vezes eu estou aqui em casa e eu estou... Adoro o Senhor, você é poderoso, mas é tão cheio de amor e me envolve. É tão grande, é tão tremendo, mas está aqui e se importa com as pequenas decisões da minha vida. Sabe, você não é cantor, você não é compositor, mas Paulo, em Cristo, nós conseguimos salmodiar, cantar, sabe? Colocar em canção a nossa realidade e o nosso desejo por mais de Deus, né? Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Às vezes você está no trabalho, né? E aí você não pode elevar a sua voz, colocar uma música, Espírito, enche a minha vida. Mas aí no coração, você está ali, Senhor, me ajuda nesse ambiente. Ah, Senhor, meu chefe foi mais ríspido comigo. Me ajuda a derramar amor sobre ele, a não reagir como eu normalmente reagiria, sabe, ali no coração, sempre trazendo, né, o Espírito, sempre chamando. E aí, olha que interessante, como é que você também é cheio do Espírito? Dando sempre graças por tudo. Ah, Ai, perdi o ônibus. Senhor, eu creio que foi um livramento teu, né? Pai, tudo aquilo que às vezes pode te levar a murmurar, você pode buscar enxergar o lado bom dessa coisa, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Gente, tudo isso é se encher do Espírito Santo. Ah, eu não vou me encher do Espírito Santo só se eu falar em línguas. Só se, como eu já falei, for visitado, né, pelo profeta. Só se eu estiver lá no culto. Não. Paulo está dizendo que ser cheio do Espírito Santo é muito simples. É você em casa, é você numa mesa com amigos, conversando, sabe? Vamos cantar um hino, canta, sabe? Vamos, tá falando de fulano, alguma situação que está acontecendo, da família. Peraí, vamos orar por essa pessoa. Em tudo isso, o Espírito Santo está enchendo, né? Dando graças. Quando você dá graça, você está sendo cheio do Espírito Santo. Quando você se sujeita a outra pessoa em amor, né, como ao Senhor, você também está sendo cheio do Espírito Santo. E a palavra fala em Atos 2, né, nós já falamos sobre isso, é Atos 2, o verso 38, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito, né? A gente falou aqui sobre tomar uma decisão consciente, né? Buscar o arrependimento, né? Você que tomou essa decisão precisa hoje parar um tempinho a mais e falar assim, e sabe, pedir ao Espírito Santo, pelo que eu preciso me arrepender, sabe? Traz ao meu coração aqui, traz à minha mente, porque eu quero me arrepender. Tem ah, gente que acha que não tem que se arrepender, né? Às vezes em entrevista de programas de TV, a gente vê atores, né? Aí o entrevistador sempre pergunta: tem alguma coisa que você se arrepende? Aí a pessoa responde: não. E isso, sem que a gente perceba, vai entrando, vai impregnando na gente. E a gente começa a pensar que também não tem nada do que se arrepender. Mas a palavra é clara: arrependei-vos e sejam batizados. Vocês precisam agora buscar esse novo passo, que é o batismo, né? O batismo nas águas, o batismo de João Batista, o batismo do arrependimento. É muito importante que você busque uma igreja, que você busque instrução, que você faça uma classe de batismo, né? Nós acreditamos no batismo não por aspersão, mas por imersão, porque Jesus foi imerso às águas, ele foi imergido às águas. Mas é claro, tem muitas igrejas que têm o seu tipo de batismo, né? Algumas igrejas batizam somente por aspersão, que é aquela água, né, na cabeça. Mas nós temos entendido que é importante, na mesma experiência como Jesus que desceu ao Jordão, também, né, descermos as águas do batismo e
imergirmos para uma nova vida, né? Para o novo de Deus. E aí, a palavra fala, e recebereis o dom do Espírito. A gente Ah, precisa viver essa progressão. O arrependimento, né? A decisão consciente por Jesus, o batismo nas águas, e a palavra é muito clara: recebereis o dom do Espírito. Então, gente, eu já vou passar aqui para a Priscila para as considerações finais. Que live que rendeu, meu Deus, glória. Mas a gente fez questão. Amanhã a gente vai começar a falar sobre o fruto do Espírito. Amanhã nós vamos falar sobre o amor, que é esse primeiro gomo, né? Vou trazer aqui uma laranja, vou dividir, quem sabe uma mexerica, e a gente vai trabalhar, né, nessa imagem. Cada gomo ali sendo, né, um fruto, né, uma parte desse fruto. Mas não poderíamos falar do fruto sem antes falarmos desse passo a passo. Arrependimento, decisão, batismo e o dom do Espírito que Pedro, né? Aqui Pedro está dizendo à igreja ali em Atos, né, dos Apóstolos, que a igreja receberia, e nós sabemos que recebeu o dom do Espírito Santo, né? Então, glória a Deus por tudo quanto o Senhor fez, pelas vidas salvas, pelas vidas que decidiram pelo Senhor, e nós te convidamos a continuar nessa progressão. Não é só agora, não é só aqui. Você agora sabe que há um caminho, há uma jornada, um novo de Deus para você. E olha, a Priscila compartilhou o testemunho dela. Vai dar tempo eu falar aqui o meu hoje. Quem sabe aí, quando chegar o meu fruto do Espírito, né? Quando eu me identificar, porque eu sei que há fruto do Espírito que foi realmente o Senhor que fez nascer em mim, porque naturalmente eu não seria assim. Então, quem sabe lá eu vou compartilhar. Você tem aprendido conosco que é uma jornada e que tem que ter paciência, porque fruto leva tempo para nascer, né, minha amiga? é isso aí. E eu quero só pontuar que todos vocês, né, todos nós que decidimos por Cristo, já deixamos esse lugar de orfandade para esse lugar de filha. Então, muitas vezes é o pensamento de se sentirmos indignos de usufruir desse amor de Deus, de sermos transformados, de nos enxergarmos ali como pecadores, como pequenos, como insuficientes, como culpados, como réus. Ali é o que muitas vezes nos distancia, nos separa do relacionamento com o Espírito Santo, que quer produzir em nós todos, todas essas características do fruto do Espírito. Então, eu quero declarar que todos nós, nos sintamos filhos e filhas amadas do Pai e não órfãos. Nós temos um Pai e Ele é todo poderoso e Ele é, por incrível que possa parecer, Ele é o maior interessado de que esse fruto nasça, floresça nas nossas vidas. E eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, que vai ser incrível cada uma dessas lives. Hoje já foi completamente diferente do que eu tinha ali imaginado, entendido. E é assim que Deus faz, não adianta a gente querer botar Deus ali numa caixinha. Mas esteja conosco, é muito bom ter cada um de vocês aqui. É muito bom estar aqui com você, minha amiga, falando de um tema tão valioso, tão precioso, que vai ser constante na nossa vida até que Jesus volte ou até que a gente vá para a glória. Então, muito obrigada. É uma honra, um privilégio. E obrigada a todos vocês. Um cheiro no coração. Tenham um dia incrível, que você possa enxergar as surpresas do Senhor, como a Ana falou aí, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Então, pelo bom ou pelo ruim, Deus sabe de todas as coisas, então que a gente possa agradecer, ter esse espírito aí de gratidão que vai trazer o Espírito Santo para mais pertinho da gente. E que seja uma semana. Travou, mas ela ia dizer Tá bom? incrível.
Amém, minha amiga. Um beijo. Deus te abençoe. Mais gotas de consolo sobre Amém. vocês. Outra vez eu digo, né, dessa perda que vocês tiveram essa madrugada. Mas eu creio também nesse envolver do Espírito Santo sobre você, sobre todos aqueles que estão sofrendo aqui na live, tem causas diante de Deus, sabe, motivos de oração, pessoas escrevem que estão passando por dificuldades, que têm, né, enfermidades, e nós queremos liberar também essa cura, essa restauração, esse favor de Deus, esse milagre, que esta seja semana de milagres, semana de restauração, semana de cura, que nós estejamos, como você já disse, sensíveis ao Espírito Santo de Deus, e com certeza o Espírito vai nos conduzir a, essa, a esse lugar, né? Lugar de plenitude que eu sei que Deus tem, mesmo em meio à dor, mesmo em meio às dificuldades, para cada um de nós. Beijo e até amanhã, às 8, estaremos aqui esperando cada um de vocês, né? Convidem, chamem mais pessoas para estar conosco. E sempre aqueles avisos de praxe que a gente não pode esquecer. Sigam, né, sigam-nos no D.Woods Oficial, que é o perfil do nosso movimento. O que é o The Woods? É lugar de encontro com Deus, de encontro consigo, de encontro com o próximo. Nós estamos unidas, né? E muito em breve, a Pri acabou de colocar aí. Foi. Siga-nos ali, a gente está produzindo conteúdos exclusivos também para abastecer esse perfil, para te inspirar cada vez mais. Vem aí um evento tão incrível, uma experiência tão maravilhosa que neste fim de semana nos consumiu. Ontem, 8h09 da noite, domingo, nós estávamos com a cabeça fervendo, e sabe, isso tem realmente nos tomado, e mulheres de Deus estejam assim, orando desde já, mesmo sem saber o que é, onde, o que vai acontecer, eu já esteja pedindo a Deus assim, Pai, me preparo, porque eu quero fazer parte dessa experiência tão maravilhosa. Muito em breve a gente vai trazer aqui todas as informações e o podcast do The Woods, que já está no ar, já no segundo episódio. Lá no YouTube você pode assistir, assinar o canal, compartilhar o episódio, que também é conteúdo exclusivo. A gente já falei isso aqui. A gente tem feito todo esforço para não repetir conteúdo, né? Então, o que nós conversamos ali nos primeiros episódios, sabe, é uma coisa e o que nós temos tratado aqui é outra coisa. E Deus é tão maravilhoso que tem nos dado graça, fazendo surgir de nós coisas que a gente nem imaginava que tínhamos, né? E isso tem sido uma experiência maravilhosa. Então, recado dado, até amanhã. Esperamos vocês para falarmos sobre o fruto do Espírito, o amor. Amém. Cheiro, obrigada.